Camila que chegou agora. Pessoal, bom dia. Eu vou começando aqui, aí a galera vai entrando aí à medida que eles forem acordando, né? Muito obrigado por vocês estarem presentes, estarem participando aí da aula de hoje, né? A gente sabe os desafios que tem sido esse momento aí para vocês, né? Para todos nós, na verdade. E a gente tem monitorado, tem conversado, temos buscado fazer, né, sempre o que for melhor aí para vocês, para os servidores do campus, né, para a gente poder ter segurança e continuando, né, dentro de uma qualidade possível, de uma adaptação possível, né. Vale destacar aí que o próprio estado, né, de Minas Gerais começou com aulas remotas, né, as escolas particulares seguem com aulas remotas, alguns municípios também. Então, assim, a gente que é da área escolar, né, a gente está muito preocupado com esse ano de 2020 por várias questões, né? Mas a principal é realmente o corona e a forma que a gente vai poder voltar, porque realmente é muito, muito imprevisível, né? Mas se Deus quiser, isso tudo vai passar, né? E assim, ó, da minha parte, enquanto professor de vocês, estou aqui à disposição para ajudá-los no que for possível, tá? Não só em questão de conteúdo e não, mas qualquer, né, situação que a gente puder ajudar, a gente está aqui à disposição, tá bom? Contem aí com a gente, contem com o IF para a gente estar junto e para a gente poder superar isso o quanto antes, tá bom? Em relação à disciplina, pessoal, essa semana é uma semana, né, de conteúdo, então, bom dia, Ana Carla, seja bem-vinda. Então, a gente vai trabalhar com recurso do app Inventor, tá? Que é, deixa eu desligar essa câmera aqui. Daqui a pouco a internet cai. Que é um recurso que chama TimeDB, tá? TimeDB. Nossa, ficou digitado, ficou bonito, hein? TimeDB, certo? O que é o TimeDB? A ideia do TimeDB é mais ou menos, tá? Mais ou menos um banco de dados. Por que eu coloquei um mais ou menos banco de dados aqui? Porque, na verdade, ele trabalha com arquivos, tá? Então, ele vai salvar em arquivos, tá? Ele não faz salvamento igual o banco de dados que a gente viu no ano passado. Espera aí que alguém entrou, deixa eu liberar aqui. Bom dia, Irian, seja bem-vindo aí, cara. Ele não trabalha com tabelas igual a gente viu no ano passado, tá? Ele vai trabalhar com um recurso que são arquivos, tá? Então, ele vai salvar o que a gente tem de informação como arquivo, tá? Como que esses arquivos funcionam? Esses arquivos, eles vão funcionar, tá? Com uma ideia da gente ter sempre chave, valores, tá? Lembra que toda tabela tinha um ID? Vocês podem fazer a analogia de chave como se fosse aquele ID, tá? É um campo único que não se repete e que vai apontar para alguns valores, certo? Então, por exemplo, como que ele vai funcionar dentro do arquivo? Né? E a gente vai criar um arquivo lá, por exemplo, que vai gravar o CPF de alguém, e esse CPF vai apontar para o nome, Juan, o telefone do Juan, aqui, o endereço do Juan, certo? Na linha de baixo, ele vai gravar lá. Ele vai gravar Cassandra, telefone da Cassandra, endereço da Cassandra. Outro lado. Eu não sei porque eu invento escrever Agatha, eu sempre erro. Agatha. Errado, eu acho. Agatha. Deve ser assim, Agatha. Se estiver errado, você me desculpe. Endereço. Certo? Então, ele vai gravar dentro de um arquivo essas informações aqui. Tá? Onde
O CPF que a gente tem, o CPF que a gente tem é a chave. Por que CPF é uma boa chave? Porque não repete, né? O CPF do Juan é só do Juan, da Cassandra só da Cassandra, da Agatha é só da Agatha. E esse CPF, ele vai ser o identificador, vai ser a chave para a gente acessar nome, telefone, endereço, certo? Então, isso aqui é uma ideia de um arquivo de TimeDB que a gente consegue ter, tá? E a ideia de um arquivo. Bom dia, Francelino, seja bem-vindo. No, Agatha, foi mal. Eu sempre escrevo errado. É G-H-A-T-A. Eu devia ter olhado. Desculpa, Agatha. Ainda bem que você já está acostumado. Um dia eu ainda vou acertar. Até o final do ano eu vou acertar. Então, gente, isso aqui é a ideia, tá? É a ideia de um arquivo que a gente tem. Beleza? Então, a gente não vai trabalhar com aquele conceito de tabela para armazenar, tá? A gente não vai ter aquele conceito que a gente viu no ano passado, de ter uma tabelinha de banco de dados e tal. Não. Isso aqui, o TimeDB não é assim. O TimeDB trabalha com arquivos, tá? Então, a gente vai salvar nesse formato, tá bom? Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente vai estar fazendo, que a gente precisa de conhecer, certo? E aí, o que mais que a gente tem em relação ao TimeDB? O TimeDB, ele tem uma versão local, tá? E ele tem uma versão web. Nós vamos começar, lógico, pela versão local, para vocês conhecerem e tudo mais, tá? Em termos de versão web, a gente não vai usar o TimeDB, tá? Para a gente trabalhar com web, a gente vai usar o Firebase, tá? O Firebase é da Google. A gente vai ver isso mais para frente. Então, na hora que nós chegarmos aqui para trabalhar com web, a gente vai para o Firebase. Mas a ideia é bem parecida em termos de organização, chave, valor e tal. Então, não fica uma coisa ruim da gente trabalhar, tá bom? Então, gente, em termos de conceito, tá? Basicamente o que nós vamos ter é isso aqui, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vou abrir o chat aqui. Qualquer dúvida, a gente pode abrir o microfone, pode falar que a aula está ruim, que não está entendendo, que quer que volta, que explica de novo, pode digitar no chat, a gente vai fazendo. Posso seguir então? Então tá bom, beleza, beleza. Então, gente, isso aqui, em termos lógicos, é isso aqui que a gente vai estar trabalhando nessa semana, tá? Vocês vão ver que na prática é bem simples mesmo. E o que que a gente vai fazer aqui para praticar um pouquinho, tá? Nós vamos criar uma telinha de celular bem simples, tá? Só para a gente conhecer o conceito e depois vocês vão aplicando em outras coisas. Onde a gente vai ter aqui, por exemplo, nome. E aí eu prometo escrever o nome da Agatha corretamente, certo? Uma caixinha de texto. E podemos ter, vai lá, telefone. Como se fosse uma agendinha de telefone, tá? Então a gente faz isso aqui. Vamos fazer com o nome, telefone, depois dá para fazer com outras coisas, tá? E a gente vai ter um botãozinho lá embaixo, salvar, tá? Então, a gente vai fazer como se fosse uma agenda de telefone. Na hora que o usuário digitar o nome e o telefone e clicar em salvar, a gente joga isso para o TimeDB. Então, o salvar aciona TimeDB, tá? Para a gente continuar conhecendo alguns recursos do App Inventor, a gente pode fazer uma segunda tela, que ela vai ter uma lista com o nome dos contatos que a gente tem salvo no TimeDB, tá? Então, aqui ele vai ter eu vou colocar assim, contato 1, contato 2, 3, 4 e por aí vai. Ou seja, a gente usa o TimeDB em duas telas, tá certo? E
depois a gente cria mais uma tela, vamos chamar essa tela aqui de detalhes, tá? Vai ser uma telinha simples, onde quando o usuário clicar nesse nome aqui, a gente traz ele para cá. Contato 1 e mostra o telefone aqui. Coisa simples, tá? Só para a gente realmente verificar tudo isso que a gente tem do TimeDB, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai fazer na aula de hoje é isso aqui. Tá joia? Tá bom. Beleza. Já que vocês me deram um ok, que tá tudo de boa, vamos seguindo, tá? Antes de ir para o TimeDB e para o PP Invento, perdão, tá? Eu vou ouvir aqui na sala de aula de vocês o Google, tá? Eu tenho postado no mural e aqui nessa parte de atividades, gente, tem aqui 3 videoaulas, tá? Sobre o TimeDB, certo? Não pode rir das minhas videoaulas, tô brincando, pode rir, tem uma que ficou muito ruim, vocês me desculpem em termos de áudio, tá? Mas tem 3 videoaulazinhas, tá? A primeira é uma introdução, é mais ou menos o que a gente está fazendo hoje, tá? A segunda e a terceira são é o mesmo aplicativo, a gente continuando, a gente fazendo o CRUD, tá? Para quem esqueceu o que é um CRUD, são aquelas 4 operações, né? Inserir, recuperar, atualizar e deletar, usando o TimeDB. Então, tem essas videoaulazinhas aí, tá? Dá para vocês se ampararem nelas também para continuarem os estudos, tá bom? E qualquer dúvida, a gente só falar, tá bom? A gente vai corrigindo. Os projetos que a gente vem desenvolvendo estão ficando aqui no Google Sala de Aula, o projeto.ia, que dá para vocês pegarem e verem os blocos lá no PP Inventor, tá? Então, a gente tem disponibilizado conforme vocês solicitaram. E as atividades avaliativas estão aqui, não se esqueçam, tá? A gente combinou de fazer aplicativos aí, equipe, 6 aplicativos para cada equipe, certo? Então, comecem a criar, fazer alguma coisinha, tira uma meia horinha por semana para vocês fazerem um aplicativo que dá para fazer, tá? E tem a resenha do livro também. Então, a resenha do livro, 2 pontos de participação, engajamento e tal, certo? 6 pontos dos aplicativos, tá bom? Tentem entregar, fazer alguma coisa. Quiser marcar um horário para a gente tirar dúvida, construir alguma coisa junto, eu estou à disposição, tá? Eu até tenho pensado em marcar mais uma aula durante a semana, né, com o segundo ano com vocês, mas eu olho a agenda de vocês ali, é tanta atividade que vou falar, vou deixar mais cada um, né, se organizando, mas o dia que vocês precisarem é só me falar, a gente agenda, tá bom? Beleza, gente? Combinado? Então, eu não vou colocar slidezinhos dessa vez, mas tem as 3 videoaulas aqui sobre o TimeDB, também passo a passo, tá? Para construir um CRUDzinho. Tá? E aí vocês podem usar isso para outras coisas. Então, vamos lá. Estamos seguindo. Basicamente, o que a gente vai fazer é isso aqui, tá? Mas eu vou vir meus projetos, vou criar um projeto novo. Agenda, contatos, que aí eu lembro que é o de vocês. Aí, telinha em branco, para a gente trabalhar, tá? Vamos lá. De novo, não é uma aula muito de layout, tá? Então, não vou ficar aqui sofrendo, me debruçando em cima do layout, tá? Mas é para a gente conhecer a ferramenta, tá ok? Lembrem-se sempre, né, dessa questão do responsivo, o tema aqui vocês podem mudar também, tá? Título, essas coisas. Depois dá para vocês colocarem imagem diferente, cor e tal, mexer no que vocês acharem que no que é necessário. Tá? Uma coisa que eu vou mexer aqui no alinhamento horizontal, vou colocar como centro, tá? E vou fazer uma tela aqui bem simples. Vou colocar uma legenda, um campo de texto, uma caixa de texto, tá? Essa legenda, tá? Vocês podem mudar tamanho de fonte, pode colocar negrito, não tem problema, tá? A caixa de texto, mesma coisa, tá? A gente pode aumentar aqui a largura dela para falar que a gente quer aquela caixa de texto maior, tá? Pode aumentar a altura também, né? 15%, né? Fica uma caixinha, ficou feio pra caramba, né? A gente pode deixar automático, ela fica de um tamanho bacana. Vamos colocar uma outra legenda. Número. Telefone.
a mesma coisa ali, só para tentar manter um padrãozinho, fonte negrito e a caixa de texto. Caixa de texto tá aí, certo? Ah, uma coisa que eu sempre esqueço é tirar essa dica aqui, esse hintzinho aqui é chato pra caramba. A caixa de texto, senão a hora que você abrir a tela vai para dica para a caixa de texto. Tá? O que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é colocar 9, tracinho 9. A gente pode colocar nome do contato. Nessa dica, gente, ela vai aparecer dentro da caixinha, tá? Cinzinha, a hora que a gente clicar, ela some. Certo? Repara que a gente tem aqui na caixa de texto a opção de trabalhar com somente número, somente leitura, tá? Então, dá para a gente fazer algumas coisas. E um botãozinho aqui embaixo. Esse botão, a gente vai colocar o nome dele de gravar, salvar, né? E erro não. Negrito, vou colocar ele um pouquinho maior aqui, a largura, beleza, tem erro não. São melhores do que eu em termos de interface. Então, beleza, gente. Em termos de paleta de componentes, a gente está usando esses componentes aqui da interface do usuário, que a gente já vinha usando, ou seja, não tem novidade, tá? A gente montou aqui, e do lado de cá nós temos os nossos componentes, tá? Vou renomear essas variáveis aqui só para ficar mais fácil, esses componentes. Então, a caixa de texto vai ser txt contato. A legenda eu não vou renomear porque ela é só um campo de exibição, tá? O segundo caixa de texto vai ser o txt número. E o botão, o btn gravar, tá? Beleza. Então, basicamente o que a gente vai fazer é isso aqui, tá? Alguém ainda tem dúvida em relação a esses componentes de interface de usuário? A clicar, arrastar, montar, mexer em propriedades, gente? Deixa eu abrir o chatzinho aqui. Ou tá tranquilo essa parte? Beleza, Francelino, respondeu-me. Interajam comigo, gente. É muito ruim, assim. Eu fico aqui 1 hora falando com a tela. Tá? Se tiver alguma dúvida, gente, por favor, abre o microfone, fala aí. Tá? Samuel, quanto tempo, Samuel? Quanto tempo, Samuel? Bom dia. Vamos lá, então, né, gente? Beleza. Agora, para a gente usar o TimeDB, o que a gente faz? Existe aqui nessa paleta um menuzinho que é armazenamento, tá? Então, repare que a gente tem esses recursos de armazenamento aqui, tá vendo? Tem o TimeWebDB, tem o TimeDB, o arquivo e o CloudDB, tá? O que a gente vai usar depois é esse Firebase aqui que fica no experimental, depois eu explico por quê, tá? A gente vai usar esse TimeDB aqui, amarelinho, tá? Se a gente clicar aqui nessa interrogaçãozinha, ele explica o que é, tá? Ó, o TimeDB é um componente visível que armazena dados com o aplicativo, né? Aplicativos criados com o app evento são reiniciados a cada execução. Os valores das variáveis são lembrados em execução, tá? Então, o que a gente consegue aqui, tem mais informações aqui, tá? O que a gente consegue deduzir aqui é que a gente consegue persistir, tá? A gente consegue gravar um valor que vai ficar de uma etapa para outra. Então, a gente vai adicionar esse componente aqui, clica, segura e arrasta, tá? E repare que ele não aparece na tela. Ele aparece aqui, ó, componentes invisíveis, tá? Aqui embaixo, na tela, componentes invisíveis. E ele aparece aqui, tá? Ele não é um componente gráfico, ele é um componente invisível. Bom, e no TimeDB, tá? A gente pode até deixar o nome dele aqui. A única propriedade que ele tem é esse namespace. Esse namespace é como se fosse, deixa eu voltar aqui, o nome desse arquivo onde ele vai salvar, no caso aqui, ele estaria salvando, sei lá, clientes, certo? Então, aquele namespace é o nome do arquivo onde a gente vai gravar as informações. O detalhe é o seguinte, se a gente começar a gravar várias informações no mesmo celular, com nomes bagunçados, certo? Ou com o mesmo nome, a gente pode perder um pouquinho o controle. Então, o ideal é que a gente sempre crie um namespace que seja único, tá? Para o nosso aplicativo, para não correr perigo de ter outro aplicativo que use esse mesmo namespace e grave informações junto com a gente, tá? Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui TimeDB, deixa o nome dele, agenda, eu vou colocar uma agenda 3 aqui, que eu sei que é o 3º ano, tá? Então, esse namespace, de novo, tenta dar um nome parecido com o nome do seu aplicativo, certo? E que não corra risco de você trabalhar, tá?
Detalhe, a gente pode ter mais de um TimeDB na mesma tela. Então, repare que agora a gente tem TimeDB1 e TimeDB2, e eles podem armazenar coisas em namespaces, em arquivos diferentes, tá? Nesse caso, a gente vai usar só um mesmo, não tem problema nenhum, não. Vou apagar esse TimeDB2. Tá bom? Então, para adicionar o TimeDB na parte gráfica, é simples. É só isso aí, não tem erro nenhum, bem simples mesmo, tá? E agora a gente vai para a parte dos bloquinhos para trabalhar, certo? Vocês vão ver que fazer isso aqui, gravar, é muito simples. Bom, então vamos lá. Como que nós vamos fazer isso aqui agora? Vamos lá. Nós vamos gravar na hora que a gente clicar no botão gravar. Então, a gente seleciona o botão gravar aqui do lado esquerdo. Repare que aparece aqui, de amarelinho, né? Os eventos que esse botão tem, de verde as propriedades. Então, quando clicar no gravar, então, quando o botão gravar for clicado, esse é o evento que a gente vai disparar, tá? Esse aqui é o evento que a gente vai disparar. Então, esse evento aqui, ele é importante para nós, justamente para que a gente possa ter o start, tá? Beleza. Agora, nós vamos usar de mais um recurso aqui para a gente entender essa lógica. O que acontece? O TimeDB, ele não trabalha com tabela, certo? A gente já falou sobre isso. Então, aquela ideia que a gente tinha de entidade, tá? Entidade. É difícil de entender ela aqui, por quê? Se a gente não tem uma tabela, a gente não consegue representar uma entidade, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai, entre aspas, né, simular essa entidade. Tá? A gente vai simular ela. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos criar uma lista, tá? Nós vamos criar uma lista simples mesmo, tá? Igual vocês já estão acostumados, um array, um vetor. Nossa Senhora. Quer ver eu fazer isso aqui ficar reto? Shift fazer ficar reto, não era não? Vamos fazer o seguinte. Isso aqui é uma lista, um array, um vetor, tá? O nome, se vocês quiserem, vetor, tá? E aqui dentro é onde a gente vai salvar essas informações. Então, por exemplo, se a gente quiser criar uma entidade, simular uma entidade carro, a gente pode ter aqui a placa do carro, tá? A gente pode ter aqui o modelo do carro, a gente pode ter aqui o ano do carro, e nós podemos ter aqui ainda a cor do carro, por exemplo. Então, se a gente quiser simular que a gente está gravando uma entidade, a gente vai ter que montar essa lista, esse array, tá? E associar ele a uma chave. Então, a gente coloca a chave aqui, tá? A chave. Então, a nossa chave, ela entra aqui, apontando, tá? Para esse vetor, para salvar. Ou seja, ele vai gravar no arquivo a chave, mais essas 4 informações, no caso, separadas por vírgula, como se fosse uma lista, tá? E na hora que a gente pega essas informações separadas por fila, separadas por vírgula, a gente sabe que a posição 1, nossa senhora, que a posição 1 é a placa, que a posição 2 é o modelo, que a posição 3 é o ano, que a posição 4 é cor. Então, todas as vezes que a gente quiser trabalhar com uma entidade, a gente tem que definir esses posicionamentos aqui de cara, logo no início, para a gente gravar todos os nossos carros nesse formato, para não ficar uma coisa no meio do caminho, tá certo? Então, assim, primeira dica para vocês é o seguinte, o que eu quero gravar sobre o meu cliente, sobre o meu usuário, sobre o carro, sobre o aluno, sobre o professor. Coloca isso no formato de uma lista, de uma rede, de um vetor, e mantenham essas posições, certo? E a chave, aí aqui no caso a gente poderia usar a chave, a placa como chave, né? E por aí vai. Então, não tem mais aquela ideia de tabela, não tem mais aquela ideia de representar uma entidade e tal, mas a gente consegue simular ela aqui facilmente, tá bom?
Deu para entender isso, gente? Entendi dessa parte? Sim? Tá bom, vou seguindo aqui então. Vamos lá, vamos para o PP Inventor então. Então, gente, no nosso caso aqui, a nossa entidade é um contato, né? Então, a gente vai ter o nome do contato e o telefone do contato, a princípio, né? Poderia colocar o e-mail, poderia colocar o endereço, poderia colocar o contato no Instagram, no Facebook, na rede social, à vontade, tá? Então, já que a gente vai precisar de representar uma entidade, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai ter que trabalhar com lista. Então, repare que aqui no PP Inventor, menuzinho azul aqui, é lista, tá? São várias ações que a gente pode fazer com a lista. Criar uma lista vazia, criar uma lista já preenchida, adicionar, remover, verificar se está vazio, substituir por um monte de coisa, tá? Então, assim, é bastante coisa que a gente pode fazer com lista, tá? Agora, outra coisa que a gente tem aqui é o recurso de variáveis, tá? A gente já usou esses recursos aqui, mas, de novo, a gente pode criar uma variável, a vantagem da variável é a mesma ideia da variável lá da lógica com o Carlão, de Java comigo, de PHP com o Rogério, tá? É criar um espaço para a gente armazenar um determinado valor, certo? Então, a gente vai aqui inicializar global nome, lembrando que no app Inventor ele chama as variáveis, todas as variáveis de global, tá? Mas o global dele é um global que só funciona dentro dessa tela, tá? Então, a gente pode criar aqui, por exemplo, a lista, tá, do contato. Lista do contato. E falar que essa lista, ela é uma lista vazia. Então, a gente vem aqui no lista, criar a lista vazia. Tá? Criamos a lista vazia. É uma variável simplesmente para a gente organizar, tá? Simplesmente para a gente organizar o que a gente tem. Então, não tem segredo nenhum. Agora, o que que a gente vai adicionar nessa lista que a gente acabou de criar? Nós vamos adicionar, deixa eu voltar aqui no design, o nome e o telefone que forem digitados, tá? Simplesmente para quê? Para a gente representar esse objeto contato que a gente está fazendo agora. Então, para a gente adicionar na lista, a gente vem aqui no menuzinho lista, adicionar itens à lista. Bem simples, tá? Bloquinho, certo? E aí a gente vai colocar qual lista e quais são os itens. Então, se a gente clicar nessa engrenagemzinha aqui, nós conseguimos adicionar quantos itens a gente quiser, tá? No nosso caso, é nome e telefone, certo? Então, são dois itens, está pronto, aí. Para adicionar, é bem simples. O primeiro parâmetrozinho aqui é qual é a lista. Então, a gente vem aqui na variável, obter a lista contato, que a gente acabou de passar aqui. E quais são os valores que a gente vai adicionar nesses dois itens? O campo txt contato, ponto texto, e o campo txt número, de ponto texto, certo? Então, é isso aí que a gente tem para começar a trabalhar, tá? Então, se a gente voltar aqui no Paint, é como se a gente fizesse, tá? Uma listinha, bem simples mesmo, onde nós vamos salvar de cá o nome e aqui o telefone, tá? E a nossa chave, por exemplo, poderia ser o nome da pessoa. Então, a gente vai gravar no nosso TimeDB o nome da pessoa como chave, e ela vai apontar para uma listinha, que é nome e telefone. Então, seria mais ou menos assim, Ana Carla. E aí, a Ana Carla apontaria para Ana Carla, telefone e tal. Isso aqui é um exemplo de um arquivo, de um dado, desculpa, salvo dentro de um arquivo do TimeDB. A chave Ana Carla, a chave Ana Carla aponta para os valores. Ana Carla, vírgula, 999. Precisa de gravar o nome de novo? Não, mas como a gente está, né, começando, vamos gravar até para ficar mais lógico e mais fácil a gente trabalhar, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente vai estar fazendo aqui. Beleza? Se vocês entenderem essa parte aqui de organização, fica fácil de trabalhar com o TimeDB, tá bom? Então, vamos voltando aqui. Cadê o chat?
A Cassandra colocou, se não é mais fácil salvar um número como chave. Cassandra, aí é uma questão de escolha, certo? A gente pode gravar um número como chave também, não tem problema não, tá? A gente vier aqui e... Cadê a borrachinha? Deixa eu fazer diferente. E salvar o número, certo? O que que vai mudar? Porque eu não vou conseguir repetir aquele número ali, tá? Vou fazer assim. O que vai mudar para nós é simplesmente qual é o... Fugiu agora. O rótulo que a gente vai estar gravando aí, tá? Mas pode ser pelo número também. Não tem problema, certo? Não tem problema, não. Bom, a gente pode até salvar pelo número, é bom que a gente faz um pouquinho diferente, certo? Então, fechou. Beleza. Certinho, Cassandra? Cassandra, exatamente. O que que acontece? Se a gente repetisse o nome, ele não ia adicionar mais um. Então, se a gente colocasse outra Ana Carla lá, ele iria atualizar o número que estava salvo para Ana Carla. Tá? Fazendo pelo telefone, realmente, aí a gente consegue adicionar 2, 3, 4 Ana Carla, se fosse o caso. Tá? Nas agendas do telefone, ele cria uma diferenciação lá. Ele coloca assim, né, Ana Carla 1, 2, por aí vai. Né? Então, fica realmente a critério de cada lógica, vamos falar assim, de negócio que a gente tem. Beleza? Mas tranquilo. A gente faz aqui, podemos fazer com o telefone, podemos fazer com o nome, não tem problema não, tá bom? Então, gente, de novo, esse bloquinho aqui, ele está aqui simplesmente para a gente fazer de conta que nós temos uma entidade que junta contato e número para falar que é o contato da agenda, tá? Agora, no TimeDB, vocês vão ver que é bem simples, tá? O TimeDB fica aqui do lado esquerdo também, tá? Ele tem aqui pouquíssimas propriedades, tá? É só questão do namespace mesmo. E ele tem alguns procedimentos, que são esses roxinhos aqui, tá? E aí ele tem apagar rótulo, obter valor e armazenar valor, tá? O rótulo aqui nessa tradução do PT Invento é como se fosse a chave, tá? Então, todos os lugares que vocês veem rótulos, pensa que a gente vai estar recuperando a chave, gravando a chave, por aí vai, tá? Como essa tela nossa, o nosso objetivo é armazenar um valor, tá? Então, o que a gente pode fazer? Usar esse procedimento aqui, armazenar valor, tá? E aí nós vamos passar um rótulo e o valor para ser armazenado, tá? O valor que vai ser armazenado é essa lista contato que a gente montou aqui em cima. Então, a gente vem na variável e coloca ela aqui como valor, tá? O rótulo ou vai ser o contato ou vai ser o número, tá? Como a Cassandra deu a sugestão de fazer pelo número, vamos fazer pelo número, tá? Deixa eu só pegar o texto dele aqui, texto, a gente grava, feito. Isso aqui está pronto, já está gravando no nosso TimeDB, certo? Ele vai armazenar esse valor, dentro do TimeDB, tá? De modo que vocês possam estar utilizando ele aí sem maiores dores de cabeça, tá? Então, é uma coisa bem simples, bem tranquila de ser feita. Se a gente rodar isso aqui agora, certo? A gente vai conseguir gravar, só que a gente não vai conseguir visualizar, tá? Então, para a gente poder visualizar isso também... Então, gente, peraí, antes, né? Até essa parte aqui, tranquilo? Deu para entender? Não, vou falando, empolgo. Então, tá bom, beleza. Só para a gente poder visualizar, tá? Só para a gente poder visualizar o que a gente está salvando, tá? Só para a gente poder realmente visualizar, nós vamos adicionar uma tela aqui, tá? Screen 2, pode deixar Screen 2 mesmo. Demorar um pouquinho, adicionou, tá? Screen 2. Nós vamos fazer uma coisa bem simples, tá? Nós vamos colocar duas legendas aqui. Então, estou adicionando duas legendas, tá? Legenda 1 e legenda 2. E vou colocar um botãozinho aqui só para a gente fazer o voltar, porque o voltar não funciona, tá? Texto. Voltar, tá? E como a gente vai mexer, tá? Eu vou colocar txt nome, txt número. TN voltar. Tranquilo, só para a gente poder navegar, tá? O objetivo dessa tela 2, vou mudar o nomezinho dela aqui,
vai ser detalhes do contato, tá? Para a gente visualizar, a gente corrige, vai melhorando isso aí, certo? Então, qual que vai ser a ideia? A gente vem na screen 1, preenche, clica no gravar. Na hora que clicar no gravar, ele já traz a gente para cá com esses dados de acordo com o que a gente gravou no TimeDB, tá? E aí a gente vai recuperar do TimeDB para vocês verem como é. Então, beleza. Deixa eu voltar aqui no screen 1, nos blocos. Então, logo depois que ele gravar, a gente pode vir aqui no controle, tem aquela opção abrir outra tela, certo? É um bloquinho simples que a gente usou. A gente pode vir cá e salvar screen 2, tá? Então, acabou de gravar, abre o screen 2. Beleza? Aí a gente vai para o screen 2. O que nós vamos fazer no screen 2? Assim que essa tela for aberta, assim que ela for aberta, tá? A gente carrega esses dados do TimeDB, então a gente busca os dados no TimeDB e preenche a nossa telinha, tá? Coisa simples de ser feita, não tem erro, tá? Não tem erro. Então, vamos lá, né? Vamos fazer. Seguinte, aqui, como a gente vai continuar trabalhando com o TimeDB, deixa eu voltar aqui no designer, tá? Repare que aqui, essa tela 2, ela não tinha o componente TimeDB, certo? Então, a gente vai ter que adicionar o TimeDB, então a gente tem que arrastar ele para cá. Repare que ele aparece aqui nos invisíveis, aparece aqui, e o namespace dele aparece o namespace padrão, TimeDB1, tá? De novo, se a gente quer recuperar os dados do mesmo TimeDB, do mesmo arquivo, eles têm que ter o mesmo nome, o mesmo namespace. Então, vou vir aqui na tela no screen 1, vou copiar o TimeDB Agenda 3 aqui, até para não correr risco de errar, e vou colar aqui, tá? Quando a gente faz isso aqui, pronto, a gente garante que eles estão procurando o mesmo arquivo, tá bom? Não se esqueçam desse detalhezinho aí, beleza? Então, fechou, beleza. Agora, aqui, o que a gente vai fazer? Tá? Screen 2. Quando a Screen 2, a tela 2 inicializar, ou seja, quando ela for aberta, então a gente vai usar esse evento aqui, tá? Nós vamos recuperar o dado do TimeDB e vamos montar a nossa telinha. Como nós vamos recuperar contato, a gente vai precisar de criar uma variável de novo, tá? Pode até chamar a lista contato de novo, não tem problema, tá? É a mesma ideia daquela variável que a gente criou anteriormente, tá? A mesma ideia, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos recuperar esse dado do TimeDB. Então, a gente vem aqui no TimeDB agora e vamos obter um valor, certo? Esse procedimento de obter valor, ele pesquisa um rótulo e devolve o valor associado àquele rótulo, tá? Agora, só reparem que a gente não consegue encaixar esse procedimento aqui, por quê? Porque ele retorna um valor. Como a gente tem a nossa variável lista contatos, que é justamente para receber isso, a gente vem aqui nas variáveis e vamos ajustar a lista contatos para receber esse retorno que vem, tá? Do TimeDB. Então, o TimeDB1, ele vai procurar um rótulo, tá? Se ele encontrar esse rótulo, ele devolve o conteúdo para o lista contatos. Se ele não encontrar, ele devolve um outro valor, que por padrão ele vem aqui em branco. Como nós estamos trabalhando com lista, se ele não encontrar, a gente pede ele para retornar uma lista vazia, tá? Significa que ele não encontrou aquele rótulo, tá bom? Agora, qual é o rótulo que ele vai estar pesquisando, né? Qual que é esse rótulo? O rótulo, de novo, é como se fosse aquele identificador, tá? Então, a gente vai voltar aqui na tela 1, pela nossa lógica, ele vai gravar o rótulo como o número do telefone, certo? Assim a gente garante que não vai ter dois números gravados de maneira igual. Para melhorar a nossa lógica aqui um pouquinho, a gente vai vir aqui, tá? A gente vai usar agora esse bloquinho aqui, abrir outra tela com valor inicial 1. Esse bloco que eu acabei de colocar aqui no screen 1, eu vou tirar ele, nós vamos usar esse aqui, tá? Então, a gente vai abrir a tela 2, vou apagar esse aqui, vou copiar esse TXT número e falar que a gente abre a tela 2, screen 2, e passa o valor inicial, o número que estava gravado ali, tá? Ah, Bruno, por que tem que fazer isso?
Como a gente está fazendo só para treinar, só para ver a gravação, a gente faz assim, tá? Para a gente não precisar de ler todo o nosso arquivo, que é o que a gente vai fazer na semana que vem. Na semana que vem, a gente vai montar uma listinha com todos os contatos que a gente tem dentro do TimeDB, tá bom? Então, a gente abre a tela 2, passando um valor para ela, tá? Todas as vezes que vocês precisarem abrir uma tela passando um valor, a gente faz desse jeito aqui. Entendido, gente? Entendido? Gente, me dá um feedback aí. Tá bom. Vou lá para o Screen 2. Então, o rótulo que a gente vai pegar aqui, se a gente vier aqui no controle, tem um bloquinho aqui, ó, obter valor inicial. E vai ser justamente aquele valor que a gente vai ter passado lá, tá? Então, coisa simples de ser feita aqui. Ou seja, inicializou a tela, ele pega o valor que foi passado, foi gravado, vai no TimeDB, pesquisa ele. Encontrou, devolve aqui a lista. Não encontrou, devolve uma lista vazia. Certo? Feito isso, agora é simples. A gente pega aqui o txt nome e ajusta o texto dele. Tá? Então, txt nome, ajustar txt nome.texto para. Aí, como a gente está trabalhando com lista, tá? A gente vai ter que vir aqui na lista e selecionar um item dessa lista. Lembrando, lista contato. Tá? Então, de qual lista? Lista contato. Qual índice? Índice, vocês lembram, é a posição. Tá? E aí, no app Inventor, não começa do 1, tá? Desculpa, não começa do 0, começa do 1. Então, a primeira posição da lista é o nome, tá? Então, pela nossa lógica, a gente grava o nome e depois o telefone. Então, beleza, fechou. Então, a gente pega a primeira posição da lista e joga no txt nome. Vou copiar e vou colar. Ao invés de txt nome, agora txt número, tá? E ao invés de ser o índice 1, o índice 2. Pronto. Feito isso aqui, eu espero que o nosso programinha vá no App Inventor, vá no TimeDB, recupere o valor e coloque o valor 1 e o valor 2 aqui, tá? O botão voltar, que a gente fez, vamos implementar ele de uma vez, é bem simples, né? A gente vem aqui, não precisa de passar valor nenhum para a tela, então é só pedir para abrir uma tela, abrir outra tela, e a gente volta para a nossa Screen 1. Tá? Só para a gente poder ter uma navegação. Deixa eu abrir aí, Starter aí. Então, gente, isso aqui é o jeito que a gente tem de recuperar o valor do TimeDB. Tá? Esses bloquinhos aqui é a forma que a gente tem de recuperar o valor do TimeDB. Tá bom? E, deixa eu voltar aqui na Screen 1. Esses bloquinhos aqui que a gente tem como armazenar um valor no TimeDB. Tá bom? Vou rodar o emulador aqui para ver o que acontece, né? Pessoal, enquanto o emulador vai subindo aí, vamos lá, vamos bater um papo. O que vocês estão achando? Qual tem sido os medos, os receios de vocês em relação a esse ano? Ainda mais vocês que estão no terceiro ano, né? A gente fica muito preocupado de atender vocês bem, mas o que vocês têm sentido? O que vocês têm passado? Como que a gente poderia ajudá-los de uma forma melhor? Conta para nós aí, quiser compartilhar uma ideia, uma sugestão, uma coisa que vocês estão fazendo em casa que tem sido positivo, contar para os colegas, para mim, ou uma dificuldade também para a gente tentar junto. Vamos conversar, vamos bater um papo aí. A gente conversava muito nas aulas, agora a gente nem está conversando. Ô, Francelino, cara, assim, eu tenho certeza que vocês estão aprendendo. É lógico que o encontro presencial, ele faz uma diferença, né? Ele faz uma diferença. A gente tem... ele tem mais assim, gente, é uma situação que foi posta, né? Então, a gente está tentando contornar, né? Não dá para imaginar que a gente vai ter encontro presencial agora, né? Difícil pra caramba. Ô, Cassandra, repetir, eu acho que não, sabe? Eu acho que não. É assim, vocês, ainda mais que a turma de vocês, a turma de vocês é uma turma boa, vocês são bem engajados, bem empenhados, né? Eu acho que vocês conseguem contornar essa situação aí, sabe? Até porque, assim, né, tem sido um ano muito atípico, né? E acho que isso tudo aí pesa. Agora, tem que fazer, né? Tem que participar, tem que estar presente, né? Estar presente nas atividades remotas, lógico, né?
se envolver, engajar, até porque, assim, né, para vocês terem aí uma formação, né, e conseguirem saírem, né, vitoriosos disso aí. Samuel, o estágio, a gente está discutindo uma forma do estágio, está bem encaminhado o estágio, aí saiu uma instrução normativa que deu uma complicada, mas a gente está trabalhando para não complicá-los no estágio, tá bom? Ô, Agatha, formar online, assim, Agatha, para as turmas que vão encerrar no meio do ano, nós temos 2 turmas que vão encerrar no meio do ano, a gente já está cogitando essa hipótese, porque a gente estava com expectativa que julho daria para voltar presencial, né? A gente não sabe se vai dar, então a gente está já começando a discutir para essas 2 turmas a possibilidade delas formarem presencialmente, sabe? Desculpa, remotamente. Agora, para vocês que vão até o final do ano, né, o que a gente conversa bastante com a reitoria, e aí o pessoal tem acesso ao MEC, ao Ministério da Saúde, é que existe sim uma previsão de um retorno, né, assim que essa situação for controlada, tá? Entre Três Corações a gente foi bem otimista de achar que julho dava, né? Alguns campos estão falando que é agosto, outros estão falando que é setembro, então assim, a gente tem esperança que dê para que a gente retorne, vocês não, para que a gente retorne, né, nas nossas atividades presenciais. Agora, se não tiver jeito de voltar, né, aí a gente vai consultar vocês, as famílias, ver qual que é o melhor formato que a gente tem, né, para tá caminhando, lógico, respeitando as orientações do Ministério da Saúde, OMS, MEC, reitoria, certo? Mas se realmente isso se arrastar por muito tempo, e eu, da minha parte, eu estou falando eu, Bruno, tá? Não estou falando como diretor, não. Eu acho que é uma questão de fazer remotamente, sim, de forma remotamente. É uma opinião minha em particular, tá? Então, por favor, não confundam isso com a opinião do Instituto ou com alguma coisa que está séria. É simplesmente uma opinião minha, tá bom? Aí, Cassandra, eu acho que é o que eu falei agora, sabe? Eu acho que, assim, se a situação for ficando assim, mais 1, 2, 3, 6 meses, né? Que culpa que vocês têm, que culpa que o Instituto tem, né? Aí eu acho que é o caso da gente sentar e discutir o que é o melhor, né? Para cada um dos casos, para cada um dos cenários, certo? Porque, assim, repetir um ano, vocês estando no terceiro ano, seria uma coisa que vocês querem, né? Primeira coisa, eu acho que a gente tinha que discutir isso, sabe? É uma coisa que vocês querem, repetir mais um ano? Então, assim, a gente precisa conversar, né, sobre isso. Francelino, nem é EAD, cara, é remoto, tá? EAD exige um planejamento, exige uma plataforma unificada, então a gente nem pode chamar isso aqui de EAD, a gente tem que chamar isso aqui de atividade remota, porque está longe de ser um EAD, cara. Né? Então, assim, e está sendo puxado, viu, Samuel? Também, cara, eu também, nossa senhora, eu sento aqui nesse computador e vou ficando. Ainda para inteirar, eu quebrei meu óculos ontem, então, beleza, machucando minha orelha, né? Então, assim, a gente precisa de pensar. E o que eu acho que o que vocês têm de fazer, gente, é assim, manter a tranquilidade, né? Fazer a parte de vocês, se empenharem, estudarem, né? Ao que tudo indica, o Enem, né, tá mantido aí. Eu sei que muitos de vocês, né, têm interesse de fazer o Enem, estão se preparando para fazer o Enem. A gente tem certeza que vocês vão se sair bem, a gente confia bastante, tá? Ontem saiu o resultado da SAEB, depois a gente vai preliminar, então por isso que a gente não divulgou ainda. Foi uma prova que os terceiros anos fizeram no ano passado, tá? Então, assim, a gente espera que dê tudo certo. E, assim, eu estou rezando todo dia para isso passar logo, para a gente ficar, né, mais tranquilo, poder, pelo menos, ter uma normalidade maior no segundo semestre, nem que seja para a gente não poder ir todo mundo na escola no mesmo dia, né, mas a gente faz grupos e vai fazendo um rodízio, vai dando uma aliviada, né. Francelino, tamo junto, cara, tamo junto. Aqui do lado da minha casa tem um lote vago, e a minha mãe não gosta que a gente fique saindo. Em Montes Passos tinha 9 casas na semana passada, agora tem 26. Então, está naquela fase crescente, né? Aí quando eu penso, vou correr lá no lote. Fico correndo de um lado para o outro. Porque senão a gente vai ficando doido, né, cara? A gente fica louco. E arrumando umas válvulas de escape, né? Quem quiser ir um curso sobre investimento, gente, eu passo o link aí para vocês podem se inscrever com o link que eu passo, é bom que eu ganho uns bônusinhos lá. Aproveitar para tentar, né, botar a cabeça no... Tem que tirar o pijama, viu, Cassandra? A psicóloga falou, tem que acordar e tirar o pijama, senão
O corpo não entende, a mente não entende que o dia começou. Tá? Tem que lavar o rosto, tem que escovar os dentes, tem que fazer uma atividade física, tá? Fazer umas leituras boas. Não, Cassandra, não. Pô, Francelino, vou contar a Ana, hein, Francelino? Pois é, Ana Carla, tem que tirar o pijama, tem que tirar o pijama. Ágata do céu, meu Deus do céu. Eu aqui em Boas Partes tá frio também, milagrosamente. Eu até arrumei um moletom, estou usando moletom, faz parte, né? Assim, desregulou tudo, né, gente? O fato é esse, a gente está muito desregulado, muito desregulado. E a gente tem que ir tentando equilibrar, né? Eu, semana passada, estava firme, acordando 6h30, agora já, essa semana, já desandei. Fico vendo televisão não, seriado e tal. Então, inclusive, tem um bom seriado para indicar para vocês aí. Aquele novo do Netflix lá, da Força Especial. Comédia, para quem gosta, lógico. Pessoal, vocês têm aula 10 horas? É bom, né? Tá. Então, gente, eu vou só fazer aqui rapidinho, tá? Vou só gravar um contato aqui. Então, por exemplo, vou gravar agora a Ágata certa aqui, para a Ágata não ficar com raiva de mim. A Ágata, certo? Repara que aquela dica que a gente coloca, ela aparece aqui, a hora que a gente clica, ele some, tá? Então, estou gravando aqui o telefone da Ágata, vou no gravar, tá? Quando a gente vai no gravar, falei a Ágata que eu ia acertar, repara que aqui na tela 2, na nossa screen 2, ele busca lá a Ágata e coloca o telefone. Tá? Ah, Bruno, mas era só você passar de uma tela para outra. Sim, mas repare que aqui a gente buscou, né, do TimeDB, a gente buscou do banco de dados, tá? E o que a gente vai fazer na semana que vem? Tá? O que a gente vai fazer na semana que vem? A gente vai fazer uma lista com todos os contatos que estão gravados, de modo que a gente visualize todos e possa selecionar um daqueles contatos para a gente ver os detalhes, tá bom? Então, agora aqui é a Cassandra, tá? Então, a gente vai trabalhando. E vocês vão ver que na semana que vem a gente continua nesse projeto, a Agatha e a Cassandra vão estar gravadas aqui, tá bom? Porque a gente está gravando isso realmente no device, tá? A não ser que eu desinstale esse simuladorzinho aqui e crie outro, tá bom? Gente, então vou parando por aqui, já que vocês têm aula, tá bom? Boa semana para vocês aí, certo? Por favor, pensem até semana que vem se esse modelo de atividade que eu propus para vocês, se está legal ou se está muito complicado. Porque qualquer coisa a gente dá uma mudada também, tá? Porque às vezes, por vocês terem muitas atividades, fica uma coisa difícil de estar pensando um probleminha. Pensa aí se o que eu digo é em relação a desenvolver os 6 aplicativos, tá bom? E tentem bater um papo com os colegas de vocês, tá? Dar uma acalmada neles, incentivá-los, tá bom? Porque é um ano que, quanto mais vocês se dedicarem, vocês mantiverem a cabeça no lugar e vocês se ajudarem, vai fazer uma diferença muito grande, tá bom? Então, pessoal, bom dia para vocês aí, boas atividades, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem aí. E qualquer dúvida, qualquer problema em relação à disciplina, qualquer coisa que a gente possa ajudar, estamos à disposição, tá bom? Na sexta tem o Tira Dúvidas, 5 horas, mas qualquer momento, qualquer hora que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá joia? Então, fiquem bem, se cuidem aí. Desculpa atrasar um pouquinho a aula aí. Na próxima eu desconto, tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, boa semana, Agatha. Tchau, Cassandra. Até mais, Samuel. Tchau, Camila. Valeu, Irian. Falou, Francelino. E até, gente. Parar de gravar aqui.